Em um pequeno lago cercado por bosques, em uma cidade tranquila de Massachusetts, uma jovem de 16 anos começou seu dia como qualquer outro, pronta para assumir seu posto de salva-vidas. Era o verão do ano 2000, e Molly B., uma adolescente loira de olhos azuis, cheia de sonhos e responsabilidades, estava animada com seu novo emprego em Comins Pond. Mas, naquele 27 de junho, algo mudou. O que parecia ser apenas mais uma manhã rotineira se transformou em um mistério que abalaria uma comunidade inteira e deixaria perguntas sem resposta por mais de 2 décadas. O que aconteceu com Molly? Por que seus pertences foram deixados intocados, enquanto ela simplesmente desapareceu? Molly Ann B. veio ao mundo em 2 de agosto de 1983. Nascida em uma família unida composta por seus pais, Maggie e John B., e 2 irmãos mais velhos, Heather e John Jr. Era a caçula, a pequena luz que iluminava a casa dos B. Nos primeiros anos de vida, a família morava em Detroit, Michigan, uma cidade grande e agitada. Mas a tranquilidade que buscavam foi abalada quando uma colega de trabalho de Maggie sofreu um destino assustador. Ela foi seguida ao voltar para casa, sequestrada e nunca mais encontrada. Esse evento deixou marcas profundas nos B., especialmente em Maggie, que decidiu que não queria mais expor seus filhos aos perigos de uma cidade que estava ficando violenta demais. Assim, decidiram recomeçar em um lugar mais seguro e escolheram Warren, uma pequena cidade rural no condado de Worcester, em Massachusetts. Na época, Warren tinha cerca de 4.800 habitantes e era conhecida por sua calma, com vizinhos que se conheciam pelo nome e uma sensação de comunidade que contrastava com o caos de Detroit. Molly cresceu nesse ambiente pacato e se tornou uma adolescente cheia de vida. Aos 16 anos, em 2000, ela era uma garota que chamava atenção não só pela aparência, loira, de olhos azuis brilhantes, mas também pelo jeito animado e carinhoso. Era extrovertida, daquelas que faziam amigos com facilidade, e tinha um senso de humor que conquistava todo mundo. Inteligente, ela se destacava na Quaboag Regional High School, onde era uma estudante exemplar, sempre nas listas de honra. Mas Molly não era só cabeça. Ela amava esportes. Jogava futebol e basquete no time da escola, mostrando sua energia e paixão por atividades ao ar livre. Além disso, tinha um amor especial por crianças, algo que vinha do coração. Ela sonhava em estudar educação na faculdade depois de se formar no ensino médio, imaginando um futuro onde poderia trabalhar com os pequenos, ensinando e cuidando deles. Na vida pessoal, Molly vivia um romance de adolescente com Steve Lucas, seu namorado da escola, um detalhe que mostrava como ela equilibrava estudos, esportes e uma vida social agitada. Enquanto Molly florescia em Warren, sua família se sentia em casa. A cidade era pequena, com ruas tranquilas e uma comunidade onde todos se sentiam próximos. Para os B., era o lugar perfeito para criar os filhos, longe das ameaças que os fizeram deixar Detroit. John Jr. e Heather, os irmãos mais velhos, também adoravam Molly, sendo ao mesmo tempo protetores e admiradores da caçula que parecia trazer alegria aonde quer que fosse. Esse era o mundo de Molly B. em 2000, uma adolescente comum, mas especial, vivendo dias cheios de promessas em uma cidade que parecia segura demais para que algo ruim acontecesse. O verão de 2000 trouxe uma novidade empolgante para Molly. Ela conseguiu um emprego como salva-vidas em Comins Pond, um lago bonito e cercado por um bosque na parte central de Warren. Não era qualquer trabalho, era o emprego dos seus sonhos. Molly começou em 19 de junho, e desde o primeiro dia ficou claro que ela tinha nascido para aquilo. O lago, com sua praia artificial de areia, era um ponto de encontro para as famílias da cidade nos dias quentes, especialmente para as crianças que faziam aulas de natação ou apenas brincavam na água. Molly adorava estar ali, sentada no posto de salva-vidas, vigiando os pequenos nadadores enquanto aproveitava o ar livre e a natureza que tanto amava. O emprego veio por influência do irmão, John Jr., que tinha sido salva-vidas no mesmo lugar por 3 anos. Ele foi o professor perfeito, ensinando a Molly tudo o que precisava saber para ganhar o certificado de salva-vidas. Não foi fácil, ela teve que se dedicar muito, mas com a ajuda do irmão e sua própria determinação, Molly conquistou o posto. Para Molly, ser salva-vidas em Comins Pond era mais do que um trabalho de verão. Era a chance de unir 2 coisas que ela mais gostava: estar ao ar livre e cuidar de crianças. Todos os dias, ela chegava animada, pronta para garantir a segurança de quem estivesse no lago. Maggie, sua mãe, a levava de carro até lá antes das 10 da manhã, e via a filha correr feliz para o posto, carregando sua mochila e cheia de energia. Em apenas uma semana, Molly já tinha se apaixonado pelo rotina. O som das risadas das crianças, o cheiro da água fresca e a paz de estar cercada por árvores. Era um trabalho que parecia perfeito para ela, um passo em direção ao futuro que sonhava construir. Era uma manhã comum de segunda-feira, 26 de junho de 2000, quando Maggie B.,
como fazia todos os dias desde que Molly começou a trabalhar, pegou o carro para levar a filha até Comins Pond. O trajeto era simples, uma rotina que já estava se tornando parte do dia a dia da família naquela primeira semana de emprego de Molly como salva-vidas. O lago ficava em uma área isolada de Warren, cercado por um bosque que dava um ar de serenidade, mas também de certa solidão. Maggie dirigia com calma, enquanto Molly, ao seu lado, provavelmente falava sobre o dia ou apenas aproveitava o caminho curto até o trabalho. Tudo parecia normal até o momento em que chegaram ao estacionamento de terra ao lado do lago, um espaço pequeno e funcional onde os carros estacionavam antes de os visitantes seguirem para a praia, como chamavam a área de areia ao redor do Comins Pond. Assim que parou o carro, Maggie percebeu algo que a fez parar por um instante. Havia outro veículo no estacionamento, um sedã branco, e dentro dele estava um homem de meia-idade que imediatamente chamou sua atenção. Ele estava sozinho, sentado no banco do motorista, com um cigarro na mão, soltando fumaça enquanto olhava para fora. Maggie notou que ele não parecia estar ali por acaso. Seus olhos estavam fixos em Molly, que descia do carro carregando suas coisas. O olhar dele era intenso, quase hipnótico, e tinha uma expressão que Maggie descreveu depois como estranha, algo que a deixou com frio na espinha. Aquele não era o tipo de olhar que se espera de alguém apenas descansando ou esperando por alguém. Era algo mais profundo, mais inquietante. Para Maggie, mãe de 3 filhos e já marcada pela experiência de violência que a fez sair de Detroit, aquele homem parecia fora de lugar em um ambiente frequentado por famílias e crianças. O desconforto de Maggie foi instantâneo. Ela não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado, então decidiu agir por instinto. Em vez de deixar Molly seguir sozinha até o posto de salva-vidas, resolveu acompanhá-la. Pegou suas coisas e caminhou com a filha pelo curto trajeto entre o estacionamento e a praia, uma área com areia fofa onde ficava a cadeira de Molly. Enquanto andavam, Maggie mantinha o homem no canto do olho, tentando entender o que ele queria. Molly, por outro lado, parecia não perceber nada. Aos 16 anos, ela estava focada no trabalho que amava, talvez carregando mochila com rádio e o apito que usaria no dia. Maggie ajudou a filha a se ajeitar no posto, certificando-se de que ela estava bem instalada, mas o tempo todo seu coração batia mais rápido por causa daquele estranho no carro. Quando terminou de deixar Molly no posto, Maggie voltou pelo mesmo caminho até o estacionamento. Para sua surpresa e crescente preocupação, o homem ainda estava lá, no mesmo lugar, com o carro estacionado. Ele não tinha se mexido, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Maggie sentiu um arrepio. Dessa vez, resolveu confrontá-lo com o olhar. Parada perto do seu carro, ela o encarou diretamente, com uma expressão que dizia claramente que não gostava da presença dele ali. Era como se quisesse mandar uma mensagem: "O que você está fazendo aqui? Vá embora!" Mas o homem não se intimidou. Ele devolveu o olhar, sem piscar, sem mudar de posição, apenas segurando o cigarro e encarando-a de volta com uma calma que só aumentava o desconforto de Maggie. Não havia sorriso, nem raiva, apenas um rosto sem emoção que a fez sentir um medo que ela não conseguia explicar na hora. Decidida a não deixar aquilo passar tão fácil, Maggie resolveu ficar por ali mais um pouco. Ela abriu a bolsa e começou a mexer nas coisas dentro dela, fingindo procurar algo, enquanto mantinha o homem no canto do olho. Era uma estratégia para ganhar tempo, para ver se ele finalmente se cansaria e iria embora. O estacionamento estava silencioso, exceto pelo som leve do motor do carro dele e o barulho ocasional de pássaros no bosque ao redor. Passaram-se alguns minutos, talvez 5, talvez 10, Maggie não contava, até que, por fim, o homem deu partida no sedã branco e saiu devagar, sem olhar para trás. Só então Maggie respirou aliviada. Ela entrou no carro, ainda com um nó no estômago, e dirigiu para casa, tentando convencer a si mesma de que talvez fosse só paranoia de mãe. Mas aquela imagem, o homem, o carro, o olhar, ficou gravada na cabeça dela. Era terça-feira, 27 de junho de 2000, a 8ª manhã de Molly B como salva-vidas em Comins Pond. O dia tinha um significado especial. Seria a estreia das aulas de natação para as crianças da cidade, algo que Molly estava ansiosa para supervisionar. Mas a manhã não começou como ela esperava. Quando acordou por volta das 9 horas, Molly recebeu uma notícia triste que abalou seu humor. Uma colega do time de futebol da escola tinha sofrido um acidente de bicicleta e se machucado. Aquilo pesou no coração dela, uma garota sensível que se importava com os amigos. Maggie, a mãe, notou que a filha estava mais quieta enquanto se arrumavam para sair, mas o tempo estava curto. Molly vestiu seu maiô azul por baixo da roupa, uma camiseta branca e um short xadrez vermelho, e pegou suas coisas para o trabalho. As duas saíram de casa atrasadas, algo que não era comum, mas que naquele dia parecia só mais um detalhe de uma rotina agitada. O trajeto até Comins Pond tinha algumas paradas rápidas.
Às 9h50, Maggie estacionou o carro em frente a uma loja de conveniência local, e Molly entrou para comprar uma garrafa d'água para levar ao lago. A câmera de segurança da loja capturou esse momento. Molly, com seu jeito animado mesmo estando triste, apareceu no vídeo pagando no caixa, a última imagem dela que seria registrada antes de tudo mudar. Depois disso, às 9h56, elas passaram na delegacia de Warren, onde Molly pegou o rádio bidirecional que usava todos os dias. Era parte do protocolo. Como não havia sinal de celular no lago, ela precisava do rádio para se comunicar com a polícia, avisando o início do turno ou pedindo ajuda em emergências. Molly segurou o aparelho com cuidado, sabendo que era sua ligação com o mundo fora daquele lugar isolado. Entre 9h58 e 10h, elas finalmente chegaram ao estacionamento de Comins Pond, um espaço de terra batida ao lado do bosque que cercava o lago. Quando Maggie parou o carro, olhou ao redor e viu algo que a deixou mais calma. Não havia sinal daquele homem estranho no carro branco que a incomodara no dia anterior. Em vez disso, o estacionamento tinha apenas um caminhão de areia, com trabalhadores locais que ela conhecia de vista, descarregando material para a praia do lago. Warren era uma cidade pequena, onde as pessoas se cruzavam o tempo todo, e aqueles rostos familiares trouxeram um alívio para Maggie. Molly desceu do carro, carregando sua mochila, e começou a tirar suas coisas. A toalha que usava na cadeira, os chinelos que deixava no chão, a garrafa d'água nova e o almoço que Maggie tinha preparado. Antes de se despedir, Molly olhou para a mãe e disse "te amo", um gesto simples que elas trocavam quase todos os dias. Maggie sorriu, observando a filha caminhar em direção ao posto de salva-vidas, e então deu partida no carro para voltar para casa, sentindo que tudo estava bem naquele momento. Mas algo estranho aconteceu logo depois que Maggie foi embora. Molly, que sempre seguia as regras à risca, não pegou o rádio para avisar a polícia que seu turno tinha começado. Todo dia, assim que chegava, ela fazia essa ligação. Era o jeito de confirmar que estava no posto e pronta para trabalhar. Naquela manhã, porém, o rádio ficou quieto dentro da mochila, um silêncio que ninguém percebeu de imediato. Às 10h20, Sandra Woodward, uma mãe da cidade, chegou ao lago com os filhos para a primeira aula de natação. Ela esperava encontrar Molly na cadeira de salva-vidas, mas o posto estava vazio. Curiosa, Sandra se aproximou e viu uma cena que parecia congelada no tempo. A toalha de Molly estava esticada nas costas da cadeira, os chinelos estavam alinhados na areia bem em frente, a garrafa d'água estava ao lado, fechada, e o almoço embrulhado continuava intocado. No banco próximo, a mochila de Molly guardava o rádio e o apito, tudo exatamente onde ela tinha deixado. Mas havia um detalhe que chamou a atenção de Sandra. O kit de primeiros socorros, que Molly levava para emergências, estava aberto, com algumas coisas espalhadas, como se tivesse sido usado às pressas. Sem entender o que estava acontecendo, Sandra achou que Molly tinha saído por um instante, talvez para falar com um amigo ou resolver algo rápido, e decidiu ficar no lugar dela. Pegou o apito da mochila e começou a cuidar das crianças que chegavam, esperando que Molly voltasse logo. O tempo passou, e a espera de Sandra virou preocupação. Por volta das 11h20, já tinha se passado uma hora desde que ela chegará, e Molly ainda não estava lá. Outras mães começaram a chegar com seus filhos, e todas notaram a mesma coisa. Os pertences de Molly continuavam no lugar, mas ela tinha sumido. Sem saber o que fazer, Sandra decidiu pedir ajuda. Ela ligou para Ed Fett, o administrador dos parques de Warren, que conhecia Molly por causa do trabalho. Ed correu até o lago para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, confirmou que Sandra já suspeitava. Algo estava errado. Às 11h44, ele pegou o rádio de Molly, aquele que ela não tinha usado, e chamou a polícia, contando que a salva-vidas tinha desaparecido sem deixar pistas. A notícia começou a se espalhar, mas demorou mais um pouco para chegar até Maggie. Só às 13h, quase 3 horas depois de deixar a filha no lago, o telefone de casa tocou. Era a polícia, avisando que Molly não estava no posto. Maggie largou tudo e voltou correndo para Comins Pond, o coração apertado de medo. Chegando lá, Maggie encontrou uma cena que a fez desabar. A cadeira de Molly ainda estava lá, com a toalha pendurada, os chinelos arrumados na frente, a garrafa d'água e o almoço intocados, tudo como ela tinha deixado. A mochila no banco, o kit de primeiros socorros aberto, tudo parecia gritar que Molly tinha estado ali minutos antes, mas agora ela não estava em lugar nenhum. Uma das mães que tinham chegado mais cedo tentou explicar o que aconteceu. Elas encontraram o posto vazio, pegaram o apito para cuidar das crianças e esperaram, mas Molly não voltou. Maggie olhou para os pertences da filha, especialmente os chinelos, e sentiu um vazio imenso. Molly nunca iria a lugar nenhum descalça, e abandonar o trabalho assim, sem avisar ninguém, não fazia sentido para quem a conhecia.
O desespero tomou conta dela enquanto as perguntas giravam em sua cabeça. Onde estava Molly? Quando a polícia de Warren recebeu o chamado dia de feta às 11h44 do dia 27 de junho de 2000, a notícia de que Molly B tinha sumido de Comins Pond começou a ser tratada como um caso a ser resolvido rapidamente. Os primeiros policiais chegaram ao lago ainda na hora do almoço, encontrando Maggie em estado de choque ao lado dos pertences da filha. Mas a resposta inicial da polícia não trouxe o alívio que a família esperava. Em vez de agir como se fosse algo sério, os agentes sugeriram que Molly poderia ter fugido de casa ou simplesmente saído com amigos. Para eles, uma adolescente de 16 anos desaparecer do trabalho podia ser só um capricho de juventude. Maggie e John, o pai de Molly, ficaram indignados com essa ideia. Eles conheciam a filha melhor do que ninguém. Molly era uma garota responsável, que levava o emprego de salva-vidas a sério e nunca sairia sem avisar. Além disso, por que ela deixaria tudo ali? A toalha na cadeira, os chinelos alinhados, a mochila com rádio, se tivesse ido embora por vontade própria? Aquela teoria não fazia sentido para quem sabia como Molly era dedicada e cuidadosa. Logo depois, os policiais mudaram de ideia e começaram a pensar em outra possibilidade. Talvez Molly tivesse se afogado no lago. Comins Pond não era muito fundo, mas acidentes podiam acontecer, e eles acharam que valia a pena checar. Só que essa hipótese também caiu por terra rapidinho. John Jr., o irmão mais velho de Molly, foi chamado para dar sua opinião. Ele tinha sido salva-vidas no mesmo lugar por 3 anos e conhecia o lago como a palma da mão. Mais importante ainda, foi ele quem treinou Molly para o trabalho, ensinando-a a nadar com segurança e a reagir em emergências. John Jr. foi firme. Molly era uma nadadora excelente, forte o suficiente para atravessar o lago sem problemas, mesmo com correntezas leves. Não havia chance de ela ter se afogado sem ninguém notar, especialmente em uma manhã calma como aquela. A polícia aceitou o argumento, mas o tempo perdido com essas ideias iniciais já começava a preocupar a família. Um erro grave marcou esses primeiros momentos da investigação e deixou marcas que seriam sentidas depois. Quando os policiais chegaram, a área onde Molly trabalhava, a praia com a cadeira e os pertences, não foi isolada como deveria. Em um caso de desaparecimento, cada detalhe conta, mas ali ninguém tomou cuidado. Mães que estavam no lago com os filhos, voluntários preocupados e até os próprios policiais mexeram nas coisas de Molly. Alguém pegou a toalha para olhar embaixo, outro abriu a mochila para checar o rádio, e os chinelos foram chutados sem querer enquanto as pessoas andavam de um lado para o outro. Maggie assistiu a tudo aquilo com o coração na mão, sabendo que qualquer prova importante podia estar sendo perdida. O kit de primeiros socorros, que estava aberto e podia ser uma pista, também foi tocado por mãos curiosas. Esse descuido transformou a cena em um caos, dificultando o trabalho de quem tentasse entender o que aconteceu com Molly. A busca por Molly começou de verdade ainda na tarde do dia 27. A polícia local chamou reforços, e logo voluntários da cidade se juntaram a eles, formando grupos que varreram a área ao redor do lago. O bosque que cercava Comins Pond era denso, com árvores altas e arbustos que escondiam o chão, mas todos estavam determinados a encontrar algum sinal. Policiais estaduais chegaram para ajudar, trazendo mais experiência, mas o dia terminou sem nenhuma pista. Na manhã seguinte, 28 de junho, às 6 horas, a busca ficou ainda mais séria. Helicópteros sobrevoaram o lago e o bosque, o barulho das hélices ecoando pela cidade inteira. Mergulhadores entraram na água gelada de Comins Pond, procurando qualquer coisa que pudesse indicar o que aconteceu, enquanto John Jr. se juntou a eles, nadando com força para cobrir cada canto do lago que conhecia tão bem. Nada foi encontrado na água. Então, vieram os cães farejadores, treinados para seguir o cheiro de Molly. Eles pegaram o rastro a partir dos pertences dela e foram direto para uma trilha estreita que saía da praia e levava até o cemitério próximo. O cheiro ficou forte por ali, mas parou de repente no fim da trilha, como se Molly tivesse desaparecido no ar. Aquela busca, com mais de 300 pessoas envolvidas, virou a maior operação por uma pessoa desaparecida que Massachusetts já tinha visto até então, mas o resultado ainda era zero. Enquanto as buscas aconteciam, uma pista importante começou a ganhar forma. Maggie foi até a polícia e contou sobre o homem que viu no dia anterior, 26 de junho, no estacionamento de Comins Pond. Ela descreveu tudo o que lembrava. Um homem branco, entre 45 e 55 anos, com cabelo grisalho e olhos escuros que pareciam perfurar quem olhava. Ele tinha um bigode bem aparado e fumava um cigarro de um jeito esquisito, segurando-o entre os dedos de forma diferente do comum. Maggie não esquecia o olhar dele, fixo em Molly, e o jeito como ele ficou parado no sedã branco. A polícia ouviu com atenção e fez um retrato falado baseado no que ela disse, divulgando a imagem para o público na esperança de alguém reconhecer o sujeito.
Mas, apesar do esforço, ninguém ligou com uma dica sólida. Então, vieram as testemunhas do dia 27. O motorista do caminhão de areia, que estava no estacionamento quando Maggie deixou Molly, disse que viu um carro branco parecido por ali antes das 10 horas, estacionado de um jeito que parecia estar esperando algo. Outro relato veio do funcionário do cemitério perto do lago. Na manhã do dia 27, ele também notou um sedã branco parecido, parado perto da entrada do cemitério, um lugar quieto e fora do caminho. Com essas informações, a polícia começou a montar uma teoria. Talvez o homem do carro branco fosse o responsável. Eles imaginaram que ele poderia ter estacionado no cemitério, um ponto discreto com acesso ao lago pela trilha do bosque. Dali, ele teria caminhado até a praia, aproveitado o momento em que Molly estava sozinha, entre 10 horas e 10 horas e 20, e a levado à força. O rastro dos cães parando no fim da trilha parecia apoiar essa ideia. Ele podia ter colocado Molly no carro e fugido antes que alguém percebesse. O kit de primeiros socorros aberto talvez fosse um sinal de que ele a enganou, pedindo ajuda para traí-la para longe do posto. Era uma teoria que fazia sentido, mas ainda faltavam provas. Maggie segurava firme na lembrança daquele homem, enquanto a polícia e a família torciam para que aquela pista os levasse até Molly. Logo após o desaparecimento de Molly B., a família dela percebeu que não podia ficar de braços cruzados esperando a polícia. Maggie e John B., junto com os irmãos Ritter e John Jr., decidiram agir por conta própria para manter o caso vivo e encontrar respostas. Uma das primeiras coisas que fizeram foi criar uma corrente de e-mails. Eles juntaram uma foto recente de Molly, aquela garota loira de olhos azuis sorrindo, e escreveram um texto simples, pedindo ajuda para encontrá-la. Enviaram para amigos, parentes e conhecidos, que passaram adiante, e em pouco tempo a mensagem chegou a 35 mil pessoas. Era uma rede enorme para uma cidade pequena como Warren, e a família esperava que alguém, em algum lugar, tivesse visto Molly ou soubesse de algo. Além disso, eles montaram um site na internet com todos os detalhes do caso, a descrição do dia 27 de junho, os pertences deixados no lago e até o retrato falado do homem que Maggie viu. O site era uma forma de manter as pessoas informadas e de receber dicas, já que a polícia parecia não estar avançando tão rápido quanto eles queriam. No ano seguinte, em 2001, Maggie tomou uma atitude ainda mais ousada. Ela estava frustrada com o retrato falado inicial do homem do carro branco, que não tinha gerado resultados, e resolveu buscar ajuda de alguém com mais experiência. Contratou Jane Boylan, uma desenhista forense famosa por ter trabalhado no caso do Unabomber, um criminoso que ela ajudou a identificar com seus desenhos precisos. Maggie queria que o rosto daquele homem estranho ficasse perfeito na memória de todos. Ela passou 9 horas com Jane, descrevendo cada detalhe que lembrava: o cabelo grisalho, os olhos escuros que pareciam não piscar, o bigode bem aparado, e até o jeito estranho de segurar o cigarro. Quando o novo desenho ficou pronto, Maggie olhou para ele e sentiu um arrepio. Era como se o homem estivesse ali na frente dela outra vez. Está idêntico, só falta o cigarro, ela disse. Jane então acrescentou a mão com o cigarro, tornando o retrato ainda mais real. A família divulgou essa nova versão em jornais, na TV e no site, esperando que alguém o reconhecesse. Mas, mesmo com toda a precisão, nenhuma dica concreta chegou. Era como se o homem tivesse evaporado, deixando os B com mais perguntas do que respostas. Enquanto a família lutava, outras pessoas começaram a analisar o caso de perto, tentando entender como Molly sumiu tão rápido. Lori Lamotte, uma jornalista curiosa, foi até Comins Pond para testar o tempo que o crime poderia ter levado. Ela cronometrou tudo com cuidado. Do estacionamento até a cadeira de salva-vidas, onde Molly deixou suas coisas, eram só 90 segundos andando rápido, menos de 2 minutos. Depois, ela mediu o caminho da trilha que ia do cemitério até a cadeira, 88 segundos, quase a mesma coisa. Sabendo que Maggie deixou Molly entre 9 horas e 58 e 10 horas, e que Sandra chegou às 10 horas e 20 sem encontrá-la, Lori calculou que o sequestrador teve uma janela de no máximo 20 minutos para agir. Isso levantou uma dúvida. Seria possível o homem do carro branco estacionar no cemitério, caminhar pela trilha, pegar Molly e voltar com ela para o carro sem ninguém ver, tudo em tão pouco tempo? Para Lori, parecia apertado demais. O bosque era quieto, mas havia trabalhadores por perto descarregando areia, e o estacionamento não estava tão deserto. Ela concluiu que o plano do homem do carro branco talvez não fosse tão simples assim. Essa ideia abriu espaço para outra possibilidade, que muitos começaram a considerar. O kit de primeiros socorros aberto na cadeira de Molly era um detalhe que não saía da cabeça de ninguém. Talvez alguém tenha pedido ajuda a ela, uma criança machucada ou um adulto fingindo estar ferido. Molly, que adorava cuidar dos outros, poderia ter ido pela trilha para ajudar, levando o kit com ela. Como não havia sinais de briga,
a toalha na cadeira, os chinelos no lugar, o almoço intocado. Parecia que ela não foi arrastada à força. John Jr., que conhecia a irmã como ninguém, tinha certeza disso. Ele disse à polícia que Molly não era de fugir de uma briga. Se alguém a tivesse agarrado, ela teria lutado ou gritado, e algo estaria fora do lugar. Para ele, só havia duas opções. Ou ela foi ameaçada com algo que a fez obedecer sem reagir, como uma arma apontada para ela, ou ela conhecia o agressor e confiou nele o suficiente para acompanhá-lo. Essas hipóteses mantinham o mistério vivo, mas não traziam respostas. A polícia, por sua vez, começou a investigar suspeitos que pudessem estar ligados ao caso. Eles interrogaram homens da região com passado de assédio, abuso ou até sequestro, tentando encontrar alguém que se parecesse com o homem do retrato falado. Passaram horas fazendo perguntas, checando histórias, mas nenhum deles parecia ser o cara que Maggie viu fumando no sedã branco. O chefe de Molly em Comins Pond também foi investigado. Afinal, ele a conhecia e sabia dos horários dela. Mas logo descobriram que ele estava em outro lugar na manhã do dia 27, com pessoas que confirmaram onde ele estava. O namorado de Molly, Steve Lucas, também entrou na lista. Era normal olhar para quem estava perto da vítima, especialmente o namorado adolescente. Só que Steve tinha um álibi sólido, estava na escola ou com amigos, e ninguém duvidou da história dele. Os dois foram descartados rapidinho, deixando a polícia sem um suspeito claro. Cada passo parecia levar a um beco sem saída, e a frustração só aumentava, tanto para os B, que não paravam de buscar Molly, quanto para os investigadores, que viam o caso ficar mais confuso a cada dia. Quase 3 anos se passaram desde o desaparecimento de Molly B, e a esperança de encontrá-la viva estava cada vez mais fraca. Então, na primavera de 2003, tudo mudou. Um caçador estava andando por Whiskey Hill, uma área de mata fechada em Palmer, a cerca de 5 milhas de Comins Pond, quando algo chamou sua atenção no chão. Entre as folhas e galhos, ele viu um pedaço de tecido azul rasgado. O caçador não perdeu tempo e avisou a polícia, que correu para o local. O que começou como uma descoberta isolada virou uma busca intensa. Durante dias, equipes vasculharam a encosta de Whiskey Hill, uma área de 150 metros cheia de árvores e terreno irregular. Ali, espalhados pela mata, encontraram 26 ossos humanos. Alguns tinham marcas de arranhões, como se animais selvagens, talvez coiotes ou raposas, tivessem mexido neles depois de tanto tempo expostos. Junto aos ossos, acharam uma mecha de cabelo loiro e um piercing de língua, itens que Molly usava e que fizeram o coração da família parar. A polícia levou os restos para análise, e o teste de DNA não deixou dúvidas. Eram de Molly B. Antes mesmo do resultado oficial, Maggie foi chamada para olhar o pedaço do maiô. Ela não precisou de um laboratório para saber. Aquele azul era inconfundível, e as memórias de Molly vestindo ele para ir ao lago vieram como uma enxurrada. A confirmação trouxe alívio por finalmente saber onde ela estava, mas também uma dor imensa por entender que Molly não voltaria para casa. Whiskey Hill, um lugar onde caçadores e moradores locais às vezes iam, agora era o ponto final de uma busca que tinha mobilizado tanta gente. A distância de 5 milhas do lago sugeria que quem levou Molly conhecia bem a região, escolhendo um esconderijo afastado, mas não tão longe que fosse impossível chegar rápido. Para os B, encontrar os restos da filha foi o começo de um novo capítulo, um que misturava luto com a vontade de descobrir quem fez isso. O enterro de Molly aconteceu em 2 de agosto de 2003, o dia em que ela faria 20 anos. A família escolheu uma cerimônia cheia de significado para se despedir. Como os ossos eram poucos e pequenos, foram colocados em um caixão de bebê, que depois foi guardado dentro de um caixão maior. Dentro dele, amigas de Molly deixaram cartas escritas à mão, cheias de lembranças dos tempos de escola e promessas de nunca esquecê-la. Maggie também colocou um vestido de baile que Molly nunca chegou a usar, imaginando a filha dançando em algum lugar melhor. O funeral foi perto de Comins Pond, o lugar que ela tanto amava, e terminou com um gesto especial. Borboletas foram soltas no ar, voando livres enquanto todos choravam. Mas nem tudo foi simbólico. Os investigadores pediram à família que não cremassem os restos. Eles explicaram que os ossos ainda podiam guardar pistas, como marcas ou traços de DNA do assassino, e Maggie concordou, mesmo que doesse pensar nisso. Molly foi enterrada ali, tão perto do lago que parecia que ela ainda vigiava as crianças que nadavam. Depois de encontrar os restos de Molly, a polícia montou um perfil do criminoso com base no que sabia. Eles acreditavam que o responsável era um homem branco, com idade entre 18 e 50 anos, alguém que fumava, por causa do cigarro que Maggie viu e que tinha um passado violento. Mais importante, ele precisava conhecer a área de Warren e Palmer, já que levou Molly para Whiskey Hill sem deixar rastros óbvios.
Esse perfil guiou a investigação pelos anos seguintes, enquanto suspeitos começavam a aparecer. Em 2009, Rodney Stanger entrou na mira. Ele morava perto de Warren na época do crime e era um rosto conhecido em Comins Pond, onde pescava com frequência. Também caçava em Whiskey Hill, o exato lugar onde Molly foi encontrada. Rodney parecia com um retrato falado, cabelo grisalho, olhos escuros, e dirigia um carro branco parecido com o que Magid descreveu. Um ano depois do desaparecimento, em 2001, ele se mudou para a Flórida, o que levantou suspeitas. Em 2010, foi preso por matar a namorada lá, ganhando 25 anos de cadeia. A polícia o interrogou sobre Molly, mas ele negou tudo, e não acharam provas concretas, como DNA ou testemunhas, para ligá-lo ao caso. Em 2011, outro nome surgiu: Gerald Batstone. Ele era um pedófilo condenado por abusar de uma adolescente nos anos 90 e vivia perto de Warren. Gerald também gostava de passar tempo em Whiskey Hill, o que o colocava no radar. Seu rosto lembrava o retrato falado, com cabelo grisalho e um ar que podia assustar. Quando a polícia começou a investigá-lo, ele ficou tão abalado que tentou tirar a própria vida, mas sobreviveu na época. Gerald morreu em 2014, levando qualquer segredo com ele. Apesar da coincidência de lugares e do histórico criminoso, não encontraram nada sólido, nem uma fibra de roupa ou um depoimento, que provasse que ele era o homem do carro branco. O caso dele ficou como mais uma possibilidade que não foi adiante, deixando os investigadores de mãos vazias outra vez. Em 2021, a investigação ganhou um novo fôlego com Francis Somner, conhecido como Frank. O promotor Joseph Early apontou ele como suspeito principal. Frank tinha um passado pesado. Desde os anos 60, acumulava crimes, incluindo uma condenação por estupro e sequestro em 1982. Ele ficou preso até 1998, sendo solto 2 anos antes de Molly sumir. Morava em Worcester County, perto de Warren, e trabalhava com oficinas de carros, o que lhe dava acesso a vários veículos. Possivelmente um Buick LeSabre 1986, parecido com um sedã branco. Frank se parecia com o retrato falado, embora sem bigode, e conhecia a região como poucos. Ele morreu em 2016, mas em 2022 a polícia testou o DNA do filho dele para comparar com evidências do caso. O resultado não foi claro. Heather B., irmã de Molly, disse que não era um match, mas os investigadores não descartaram Frank, deixando a porta aberta para mais exames. Ele continuou sendo o suspeito mais forte até então. Além dos suspeitos principais, a polícia fez de tudo para avançar. 20 pessoas passaram por testes de polígrafo, o famoso detector de mentiras, e 11 falharam, mostrando sinais de nervosismo ou mentira, mas nenhum virou pista sólida. Ao todo, investigaram 6.700 dicas enviadas por moradores, curiosos e até médiums, mas a maioria não levava a nada. Coletaram 267 itens como evidências: o maiô, a mecha de cabelo, amostras de solo, a mochila, e continuam testando com tecnologia nova, esperando um dia encontrar DNA do assassino. Ofereceram uma recompensa de $100 mil por informações, mas ninguém apareceu com algo decisivo. Mais de 2 décadas depois do desaparecimento de Molly B. em Comins Pond, o caso continua sem uma resposta final. No ano de 2025, a investigação segue aberta, um quebra-cabeça que ainda deixa a família B. e a comunidade de Warren esperando por justiça. A polícia não conseguiu apontar um culpado com certeza, e o mistério que começou naquele 27 de junho de 2000 permanece vivo, alimentado por pistas que nunca se conectaram completamente. A esperança da polícia está nos avanços da tecnologia de DNA. Com 267 itens de evidência guardados, o maiô azul, a mecha de cabelo, a mochila, amostras de solo, eles acreditam que métodos mais modernos podem revelar algo que os testes antigos não conseguiram.